a possibilidade do professor António partilhar o ecrã. Veja, por favor, se consegue. Professor António, consegue partilhar? Não, não estamos a ouvir. Ah, ok. Não, não, sim, sim, sim. É porque deu um problema aqui, que eu avisei até o professor Duarte que a minha conexão acho que está meio um pouco instável. Então, aliás, já de antemão, peço desculpas a qualquer problema que aconteça. Bom, dito isto, queria agradecer a apresentação feita pelo professor Tiago, professor Duarte, a presença dos demais professores, alunos, a presença do meu querido amigo professor Jorge, e por estar mais uma vez aqui. Ainda que acho que vale uma observação importante nessa minha participação junto a esse seminário, que, por uma lamentável coincidência, né, a primeira vez que foi feita a minha participação foi exatamente quando a pandemia começou. Quer dizer, então, por mais que tenhamos tido atividades, etc., os desdobramentos disso sempre acabaram, de alguma forma, ficando um pouco abaixo da expectativa por todos os problemas que nós sabemos muito bem, né? Quer dizer, então, não teria como, às vezes, uma atenção maior, etc. Eu acho que, pela primeira vez, né, estamos aqui e eu fico muito feliz, me sinto absolutamente honrado com o convite feito pelo professor Duarte, de estar aqui com vocês, mas já com uma certeza que os alunos estarão frequentando as aulas presencialmente, e mais do que isso, acho que podemos pensar em vários trabalhos, sim, sem dúvida alguma, agora sabendo que tudo está funcionando da melhor maneira possível, né? Bom, dito isto, né, feitos os agradecimentos, é lógico, sempre os agradecimentos à reitoria e vice-reitoria do Instituto Politécnico de Setúbal, uma instituição que sempre, as conversas que tive com todos os professores com que tive o prazer e a honra de contactar, sempre me trataram muito bem, sempre me receberam muito bem, e quero agradecer sempre a esse carinho enorme que vocês têm por mim, e tenham certeza, a recíproca é verdadeira. Bom, dito isto, e vale, é claro, sempre uma última observação, em função de falarmos a mesma língua, porém com características bem distintas, né? Do português falado em Portugal, a origem de tudo do português falado no Brasil. Qualquer dúvida, por favor, que ninguém tenha... Ah, professora Luísa, agora estou vendo que está presente, é sempre uma honra e uma alegria estar a seu lado, ainda que virtualmente. Dizer que qualquer dúvida que exista, por favor, podem colocar no chat. Eu vou tentar esclarecer da melhor maneira, caso haja alguma dúvida em alguma expressão que eu use. Bom, dito isto, vamos ao debate próprio, à apresentação propriamente dita, do que vem a ser uma pergunta de investigação ou pergunta de partida. Essas duas expressões elas se aplicam à mesma coisa. Existe algo que eu diria que muitas das vezes ocorre por ingenuidade ou desconhecimento mesmo dos pesquisadores, particularmente dos estudantes, é claro, né? Com toda certeza, de imaginar que um trabalho de pesquisa, seja ele qual for, possa ser feito literalmente de qualquer maneira. Ou seja, eu tenho uma ideia e vou colocar a ideia em prática. Na verdade, não. E é curioso, eu me lembro, na minha época de mestrado, de colegas meus que estavam com ideias realmente mirabolantes. Era quase assim, vou discutir um assunto tal, de qual o recorte histórico que você vai trabalhar. Sei lá, da origem do homem na Terra até os dias atuais. Quer dizer, eram coisas assim completamente absurdas, sem pé nem cabeça, impossíveis de serem realizadas, ou mesmo discussões que escapavam a tudo isso. Então, que escapavam qualquer possibilidade de serem pesquisas de fato realizáveis.
E aí, eu me lembro, tem muitos anos isso, lendo um livro que, infelizmente, perdi o material original, era uma cópia apenas de um capítulo, na verdade. E, aliás, um livro editado em Portugal, eu disse isso numa oportunidade, numa conversa com professores do Politécnico de Setúbal, mas, infelizmente, perdi a referência bibliográfica, já procurei de todas as formas, não consigo encontrar, onde, nesse livro, apareciam 8 regras para se elaborar uma pergunta que, feita da forma correta, respeitando essas 8 regras, a resposta, que seria a pesquisa propriamente, seria realizada da melhor maneira possível. E aí é exatamente isso que eu vim apresentar aqui a vocês num seminário sobre metodologias, né? Quer dizer, como iniciamos uma pesquisa? É possível fazer isso da melhor maneira? A resposta é claro que sim. Agora, para que isso aconteça, é preciso que sigamos da melhor maneira possível, em alguns momentos até de forma bem rígida, as 8 regras que temos aqui. Além disso, vale uma observação. Essas 8 regras, e aí vamos deixar claro, elas servem para uma pesquisa stricto sensu, ou, falando de outra maneira, com outras palavras, uma pesquisa onde eu tenho um problema qualquer que eu queira resolver. Existe um segundo tipo de pesquisa, que aqui no Brasil, acredito que em Portugal seja idêntico, nós chamamos da construção de um perfil, né, de um cenário, de uma imagem a respeito de um assunto qualquer. Essas 2 pesquisas elas vão seguir essas regras, à exceção da última regra que a gente vai trabalhar aqui, além das demais, perdão, as outras 7. Traduzindo, para uma pesquisa stricto sensu, teremos as 8 regras a seguir. Para uma pesquisa para a elaboração de um perfil, podemos seguir somente as 7 primeiras regras. A 8ª poderemos descartar. Vamos ver, então, como é cada uma dessas regras. Eu sempre prefiro não trazer nenhuma imagem para disponibilizar, nada disso, porque eu quero acreditar, e aí é uma questão de metodologia de ensino mesmo, que o aluno, ele tendo um papel, uma caneta na mão, um lápis, o que for, ele anotando o aprendizado, o entendimento fica mais interessante, ou mesmo digitando no computador. Bom, dito isto, tá? Quais são as 8 regras de uma pergunta de investigação? A primeira regra que uma pergunta de investigação deve ter é que ela deve ser precisa. O que significa isso? Significa que, e por favor, é a elaboração de uma pergunta mesmo, com ponto de interrogação no final, né? Essa pergunta, o texto dessa pergunta deve dizer de maneira clara e exatamente o que se deseja pesquisar. Então, eu não posso elaborar uma pergunta de investigação com palavras que não tenham conexão, que não se completem, que não possuam, que não forneçam, perdão, ao final algum sentido. Eu preciso, mais do que ter um sentido, eu preciso que esse sentido seja claro. Ou seja, qualquer leitor, ao ler a sua pergunta, deverá ter claramente a ideia do que você pretende pesquisar, né? Nesse sentido, temos a segunda regra, que é a seguinte: ela deve ser concisa, né? O que significa essa segunda regra? E aí existe uma fórmula bem prática, e a regra 1 se completa na regra 2. Se vocês imaginarem uma folha A4, uma tela de computador do Word, ou de qualquer outro processador de texto que vocês têm, um sistema de textos, imaginem que a pergunta ela deva ter, no máximo, 2 linhas e meia. O que eu quero dizer com isso, né? Se você elabora uma pergunta que tenha esse tamanho, de, no máximo, 2 linhas e meia, elas ficam concisas. Mais do que o objetivo estar claro, fica fácil o entendimento. E no caso da concisão e da clareza, né, da precisão de uma pergunta de partida, de uma pergunta de investigação,
isso fica tranquilo de se verificar quando a gente pede, por exemplo, a gente escreve alguma coisa e pede alguém para ler. Se você chega no final da pergunta, já no ponto de interrogação, e entende perfeitamente o que está sendo dito ali, o que se pretende pesquisar, então essa pergunta de investigação, sem dúvida alguma, ela tem precisão e tem concisão. Caso contrário, se isso não acontecesse, eu chego no final a ideia não fica evidente, o sujeito que lê pergunta para mim, dizendo o seguinte: mas, Antônio Marcelo, o que é que você quer estudar, afinal de contas? Se essa pergunta acontecer, então, com certeza, essa pergunta de investigação eu a fiz de uma forma errada. Ela não tem nem precisão, nem tem concisão. Tá? A terceira regra, essa é relativamente fácil, que ela não deve ser filosófica. Por favor, eu não estou aqui entendendo a palavra filosofia como algo errado, alguma coisa feia que não se deva praticar. Não, em hipótese alguma. Tá? Apenas o que se quer dizer é o seguinte: se você está elaborando uma pergunta de investigação e está pensando em coisas assim ligadas à educação, ligadas à questão econômica, ligadas à produção de vinho, conforme brinquei com o professor Duarte um pouco antes de iniciarmos a gravação, estamos falando de coisas bem palpáveis, bem palatáveis. Então, não cabe, por exemplo, uma pergunta do tipo: qual o sentido da existência humana na Terra? Ou qual o sentido da educação para os seres humanos? São discussões que nos levariam ao infinito. Então, a gente deve evitar esse tipo de discussão. Aí, inequivocadamente, precisamos ser bem pragmáticos na elaboração da pergunta. Tá? Não há como ser de outra forma. A quarta regra também é quase uma consequência dessa. Tá? Somente pode falar ou tratar do que existe ou existiu. Quer dizer, você não pode pensar numa pergunta de investigação, pensar numa pesquisa sobre algo que não existe. Né? Isso aí não é condição. Por favor, quando eu digo algo que não existe, não é que, por exemplo, eu quero trabalhar uma forma de melhorar, por exemplo, o funcionamento do mercado municipal de Setúbal. Vamos imaginar que fosse uma pergunta de investigação nesse sentido. Esse tipo de pergunta, é claro que pode ser feita, porque o mercado municipal de Setúbal existe, as pessoas compram, as pessoas, enfim, elas atuam, a economia funciona normalmente. Então, não há problema. Ou então, como eu posso melhorar as condições do curso de mestrado em educação no Instituto Politécnico de Setúbal? Quer dizer, é claro que isso pode ser perguntado. Por favor, a pergunta de partida não seria essa, tá? Mas o tema, eu poderia colocar isso para a pergunta de partida, eu poderia colocar esse tema. Né? E aí elaborar uma pergunta de investigação correta, na medida em que existe o Instituto Politécnico de Setúbal, existem os cursos de educação, etc., etc. Então, essa regra não chega a ser muito difícil. Uma que normalmente, e aí diz respeito aos alunos, tá? É a quinta regra. Uma pergunta de investigação, ela não pode julgar, ela não pode possuir um juízo de valor na sua elaboração. Exemplo, eu não posso colocar na pergunta coisas do tipo, dado, sei lá, vamos supor que eu fizesse algo assim, a pergunta estaria totalmente errada por outros motivos. Mas se eu colocasse assim, considerando o belíssimo exemplo que é o consumo de vinho,
Se eu coloco uma pergunta, um texto como esse, eu já estou colocando uma forma de julgamento. Eu já estou dizendo que aquilo que eu pretendo investigar possui um juízo de valor e está muito bem, obrigado. Esse tipo de coisa não pode existir numa pergunta de investigação. Uma pergunta de... Aí, muitas das vezes, algumas pessoas confundem. E, por favor, antes de eu continuar, a minha pronúncia está clara, está fácil, de fácil entendimento? Tudo bem? Posso continuar, então? E a rede e a internet também está muito bem. Ouve-se tudo, não há nenhum corte, está tudo bem. Também está cortando aí. Não há brasileiros cortes, está muito bem, professor. Está muito bem. Não há cortes, não há nada. Está tudo muito bem. Ah, sim. Que bom, então. É que eu estou com medo da minha internet aqui. Mas, enfim, vamos lá. Continuando, então. Essa questão, algumas pessoas confundem muito, particularmente os alunos, quando eu digo que uma pergunta de investigação ela não pode julgar, e aí os alunos entendem que, então eu não posso fazer uma crítica. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não se confunde com a outra. O que você não pode é, no momento de iniciar a pesquisa, já existir um juízo de valor que você, ou seja, que já deixe claro que o que você pretende fazer é falar bem ou mal de alguma coisa. Não é assim que uma pesquisa funciona. Você pode muito bem e deve muito bem fazer a pesquisa, tecer todas as críticas, encontrar os pontos positivos e os pontos negativos daquilo que você pesquisou. Pode até, muitas vezes, todos os professores sabem disso, e provavelmente já falaram com boa parte de seus alunos, que, inclusive, você pode até, no final, não conseguir comprovar a hipótese. A hipótese que você tinha original acaba que você não consegue sustentá-la. Tudo isso é possível. Agora, efetivamente, a pergunta de investigação em si, ela não pode julgar de forma alguma. Ela não pode carregar nela mesma um juízo de valor. Isso faria com que a pergunta estivesse completamente errada, né? Dito isto, vamos para a regra número 6. É uma pergunta que toda pergunta de investigação deve ser aberta, por favor, ou aberto aqui entre aspas, né? O que significa isso? Significa que a pergunta ela não pode ter como resposta, e isso fica óbvio, sim ou não. Vamos supor, se eu colocasse assim, dado o enorme grau de desigualdade social no Brasil, o papel da educação ele se torna fundamental, né, em qualquer modificação disso? A resposta me parece sim. E aí a pesquisa estaria encerrada. Quer dizer, então, não faz muito sentido você fazer uma pergunta que ela seja fechada, né? que ela não permita um desenvolvimento. Nós poderíamos até pensar de outra forma, ainda com o mesmo tema. Dado o enorme grau de desigualdade social do Brasil, em quais condições a educação pode ser um fator de transformação? Ou em quais setores, melhor, acho que a pergunta fica melhor assim, em quais setores a educação, nesse mundo desigual, pode a educação servir de motor de transformação e de combate a essa desigualdade? Isso é uma pergunta de partida, que me obrigaria a uma reflexão, me obrigaria a uma pesquisa, né? Então, acho que aí é uma outra história, e, por favor, é uma pergunta de investigação mesmo, que eu acabei de fazer aqui, né? Mas ela tem todas as características necessárias para que ela possa ser desenvolvida. Um item importantíssimo, e normalmente é isso aí, o erro é cometido quase que exclusivamente por estudantes. Uma pergunta de investigação, ela deve ser realista. O que significa realismo? Significa o seguinte, e vamos deixar claro que isso vai variar. Duarte, Tiago, Margarida, Luiz, professor Davi, para todos que estão aqui, e todos os demais, professor Jorge,
o realismo diz respeito ao pesquisador. Vamos traduzir isso numa forma tranquila, de mais fácil entendimento. Significa que, quando eu elaboro uma pesquisa, penso numa pesquisa, reflito sobre algo que eu desejo pesquisar e vou elaborar uma pergunta de partida, a questão ligada ao realismo é: eu possuo condições de pesquisar isso? Eu tenho material suficiente disponível para que eu possa pesquisar? Vamos imaginar que o aluno deseje fazer uma pesquisa, seja um aluno da área de educação, resolva fazer sobre a história da educação em Portugal, sei lá, na primeira metade do século XX, do século XX. Então, se eu quero fazer uma pesquisa entre 1901 e 1950, a pergunta que cabe é: estando ele em Setúbal, por exemplo, ele teria condições de acessar o material vinculado à história da educação nesse período, a partir de Setúbal? Primeira questão. 2, se esse material não está digitalizado, somente em Lisboa ou em algum arquivo fora da região, ele teria condições de viajar até o local onde existe o arquivo para poder pesquisar? Se as respostas forem sim, ok, então essa pergunta para ele é realista. Agora, se a resposta em algum momento for não, o que eu diria como professor pesquisador é, sinceramente, troque o tema. Porque, efetivamente, você pode ter um bom assunto, não estou dizendo que não seja realizável, apenas ele não é realizável por você, pelas condições materiais que você tem. Quer dizer, então, não significa que amanhã ou depois aquela pessoa não tenha essas condições e possa realizar essa pesquisa. Até aí não há problema algum. Vou dar um exemplo bem simples, né? Até porque, às vezes, as coisas modificam. Eu me lembro quando eu era estudante de graduação, e mesmo no mestrado e doutorado, eu terminei meu doutorado em 2005, para eu pesquisar nos jornais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é o principal centro de arquivo, né, de livros e documentos do país, eu teria que estar no Rio de Janeiro. Fora isso, não haveria condição nenhuma, ainda mais a parte de jornais, de periódicos, essa coisa. E o que fez um projeto aí ao longo dos anos e que se realizou na Biblioteca Nacional do Rio? Eles simplesmente digitalizaram todos os jornais do arquivo da Biblioteca Nacional. À exceção do jornal O Globo, que resolveu recolher os seus exemplares e ele próprio digitalizou, então aí você deve recorrer na empresa Globo de comunicação, etc., para pesquisar o material. Todos os demais jornais você pode pesquisar via internet na biblioteca, na hemeroteca da Biblioteca Nacional. E o trabalho de digitalização foi tão extraordinário que o Duarte, por exemplo, se ele quiser pesquisar sobre qualquer assunto de jornais publicados no Brasil ao longo de todo o século XIX, desde o início até hoje, ele pode acessar e, melhor ainda, ele pode colocar uma palavra, ele pode pesquisar dentro dos jornais e a ferramenta de busca vai encontrar aquela palavra em cada página. Então, ele vai poder. Tudo isso feito de casa, ele não precisa mais se deslocar. Então, eu estou dando esse exemplo do realismo porque até há poucos anos atrás, quando eu terminei meu doutorado em 2005, isso não existia. Então, efetivamente, se eu estivesse fora da cidade do Rio de Janeiro e se não tivesse condições de ir ao Rio de Janeiro, eu não conseguiria pesquisar. Nos dias de hoje, um grande amigo meu, que é o José Medeiros, que é professor na China, se ele desejar pesquisar os jornais da Biblioteca Nacional, ele pesquisa, sem precisar sair de casa. Quer dizer, então, é algo que, assim, que o realismo, portanto, ele muda, né, com o passar do tempo, com toda certeza. Então, mas, de qualquer maneira, é fundamental. Quer dizer, quando você elabora uma pergunta de investigação, uma pergunta de partida, e aí você precisa verificar se você tem condições materiais de realizar aquele trabalho. Caso contrário, nada feito,
troque de tema. É o conselho que esse humilde orador oferece. Por fim, chegamos à oitava regra, que é aquela que, para uma pergunta stricto sensu, ela deve ser praticada, para uma pergunta apenas que eu desejo um perfil, ela pode ser descartada. A oitava regra é, ela não, aí eu vou colocar para uma pergunta stricto sensu, não pode ser descritiva. Aí vamos colocar, vamos explicar aqui o que significa isso. Deixa eu elaborar uma pergunta descritiva. Em quais condições é possível melhorar a educação em Ouro Preto, considerando-se a desigualdade social no município? Ora, se eu coloco dessa forma, bastante simples, o que eu vou ter é, ora, dadas as condições, a resposta seria, dadas as condições de desigualdade social, pode-se entender que a educação em Ouro Preto se resolveria dessa e daquela forma. Eu acabaria fazendo uma pura e simples descrição. Né? Agora, se eu coloco, deixa eu elaborar melhor a pergunta. Considerando a desigualdade social e as limitações econômicas e de ação de política pública do município de Ouro Preto, de que maneira é possível realizar melhorias na educação dessa cidade? Ora, aí eu tenho uma questão que eu quero trabalhar, ou melhor, um ponto a ser enfrentado, que é a desigualdade, mas já sei de antemão que há uma limitação de recursos, então eu não teria qualquer recurso para poder atuar, para poder realizar, e com isso, e ao mesmo tempo eu preciso então explicar como isso é possível. Nesse caso, não seria uma pergunta pura e simples descritiva. Eu teria que realmente fazer uma análise. Agora, vamos entender que essa regra número 8, ela serve, e já disse e repito, serve tão somente para pesquisas, para investigações que eu estou chamando aqui de stricto sensu. Eu quero fazer um trabalho que eu preciso resolver um problema. Né? Agora, se não, caso contrário, eu quero fazer um trabalho para construir um perfil, para ter um banco de dados para que, mais à frente, eu possa utilizá-lo, até para pesquisas stricto sensu. Tá? Caso seja essa segunda opção, seja aquela que eu desejo, então, essa regra número 8, eu posso descartar. Aliás, é até o contrário. Eu preciso de uma pergunta de partida que seja descritiva, exatamente para que eu não chegue a conclusão nenhuma, apenas tenha um perfil, apenas construa um cenário para que amanhã ou depois eu possa fazer um trabalho sobre aquilo. Vou dar um exemplo no caso de questões, pesquisas que eu venho desenvolvendo num curso que eu criei para a Universidade Federal de Ouro Preto. Aliás, cito 2 cursos. Um que eu chamei de Geografia Histórica da Alimentação no Brasil, introdução, e o outro que é Introdução à História Oral. Nos 2 casos, tá, desses 2 cursos, os discentes, os alunos, devem apresentar um trabalho final relativamente pequeno, não é nada extenso, onde, no primeiro, que é o Geografia Histórica da Alimentação, ele vai pegar uma comida típica da sua região, vai dizer os ingredientes, vai falar da maneira de preparo e contando alguma história que ele pôde levantar a respeito daquilo. E o segundo, Introdução à História Oral, você encontra alguma pessoa preferencialmente vinculada à educação, um professor aposentado, um técnico administrativo nas escolas, etc., e faz a entrevista de vida, de profissão dele, e depois passa tudo isso para um arquivo, para que no final, tanto Introdução à História Oral quanto Geografia, a gente tenha um banco de dados para que amanhã ou depois possa ser feito algum trabalho. Reparem que, nesse caso, desses 2 trabalhos, dessas 2 disciplinas, em momento algum eu estou interessado em chegar a alguma conclusão. Ou seja, eu simplesmente elimino a regra número 8 e deixo os alunos trabalharem todas as demais regras sem nenhum problema, para que a gente construa esse perfil.
Então, a regra número 8, para a gente encerrar, ela coloca simplesmente uma questão que, se você deseja fazer um perfil, ela pode ser descartada. Se você deseja fazer uma pesquisa stricto sensu, ou seja, enfrentar e resolver, ainda que teoricamente, um problema, então ela deve ser respeitada. E aí, aproveitando a provocação, a brincadeira que fiz antes de começarmos a nossa apresentação, qual foi a pergunta de partida que Maurício de Albuquerque Regina, funcionário da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, fez para desenvolver e revolucionar o vinho no Brasil? Ele fez o seguinte: dado que o vinho, dado que a parreira é uma planta do Mediterrâneo e ela floresce, dá frutos entre dezembro e janeiro, fevereiro, que para aquela região é inverno, como fazer com que ela produza a mesma coisa, só que no inverno do hemisfério sul, no inverno brasileiro, ou seja, entre junho e agosto. E aí, tendo essa pergunta de partida, Duarte, ele entendeu que a solução é chamada dupla poda. Ele poda a parreira 2 vezes, engana o ciclo da planta e, no final, a planta dá a sua uva, passou a dar a uva no inverno brasileiro, fazendo com que a taxa de açúcar passasse a ser alta e os vinhos adquirissem uma qualidade excepcional. Bom, dito isso, apenas uma brincadeira, mas ali foi uma pergunta de partida mesmo que o Maurício teve que construir, e a partir dessa pergunta bem elaborada, ele conseguiu a solução e revolucionou o vinho aqui no Brasil, assim como várias outras coisas que nós podemos revolucionar. Dito isto, eu encerro aqui, me coloco à disposição, espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que eu não tenha sido claro o suficiente, peço que vocês me informem para que eu possa esclarecer. Meu muito obrigado, obrigado a todos pela paciência, principalmente. Duarte, Tiago, a palavra eu deixo com vocês. Ok, muito obrigado, professor António. Agora diria que podemos iniciar a fase de discussão, aqui tirar algumas dúvidas. Não sei se os colegas também que já cá estão, o professor Eduardo, o professor Paulo, a professora Luísa, a professora Ana, queiram iniciar aqui as questões para dar aqui um pontapé de arranque. Tiago, posso? Claro que sim. Então, boa tarde a todos. Gostava de agradecer ao professor António mais uma vez por estar aqui a colaborar connosco nesta edição. E também se pudesse aqui um pouco partilhar quais são, digamos assim, os pontos críticos que os estudantes devem ter em conta. Eu sei que falou aqui em alguns aspectos, mas aquilo que, digamos assim, podemos dizer que pode ser o erro mais comum na formulação da questão de investigação, porque eles agora vão ter que começar a trabalhar neste assunto, e para eles isto ainda é talvez aqui uma grande novidade. Como é que se faz aqui uma boa questão de investigação? Parece uma coisa tão simples, mas tem aqui o seu nível de complexidade. O que é que eles devem evitar mesmo fazer? Bom, professora Luísa, conforme disse, sempre uma honra, uma alegria vê-la. Me sinto realmente feliz e honrado em estar aqui na sua presença mais uma vez. Sim, de todos os 8 itens que nós temos, o que normalmente os alunos pecam, vamos colocar assim, esses pecadilhos, mas que atrapalham muito, né, a elaboração de suas dissertações de mestrado, de suas teses de doutoramento, o 5 e o 8. Aliás, o 7 em parte, tá? Mas o 5 e o 8 disparado são, digamos assim, os au concurso nesse processo. O 5, não poder julgar. O aluno acaba se confundindo, ele acaba colocando juízo de valor na pergunta. Isso porque, vamos de novo, né? A dissertação de mestrado ou a tese de doutoramento, elas serão nada mais, nada menos do que a resposta da pergunta de investigação. Então, quer dizer, também vamos entender isso, né? Se eu elaboro uma pergunta de investigação, eu imagino que eu desejo respondê-la.
da forma ideal possível, etc, etc. Então, os alunos normalmente pecam no item 5. Eles acabam eles entendem, eles não percebem que a crítica pode e deve ser feita na resposta e não na pergunta. Isso é um detalhe assim que muda completamente a questão. O item 8 é a questão da descrição. E aí vamos colocar. O aluno ele chega e fala que ele quer, de fato, fazer uma pergunta de investigação stricto sensu, ele quer fazer uma pesquisa stricto sensu, mas, ao mesmo tempo, coloca de uma forma que o resultado vai ser uma descrição. E é facílimo, e aí, professora Luísa e todos os demais, o item 8, então, é facílimo de identificar o problema, porque se você lê a pergunta que o aluno fez, e a resposta ela não oferece a possibilidade de uma conclusão, então fica evidente que é uma pergunta de investigação que está descritiva. Então, sei lá, vamos tentar imaginar aqui. Oh, meu Deus! Se eu fizesse uma pergunta, a pergunta vai ter que ser bem simples. Quais os elementos que eu preciso desenvolver para melhorar a capacidade de leitura dos alunos? Aí, se eu faço a pergunta de investigação dessa forma, quer dizer, quais os elementos que eu preciso desenvolver, preciso utilizar para desenvolver a capacidade de interpretação dos alunos? A resposta será, os elementos são esses, A, B, C, D, E. Aí a professora Luísa chega para mim e fala, pois não, Antônio Marcelo, mas podemos concluir que... Eu vou dizer, eu concluí que é A, B, C, D, E. Quer dizer, não tem conclusão. É apenas eu faço um inventário ali de coisas, uma relação de coisas. Quer dizer, então, o item 8, geralmente os alunos erram, sim. Tá? Agora, e por fim, em escala menor, o item 7. Às vezes os alunos estão com uma ideia maravilhosa, mas se esquecem do realismo, né? Ou seja, a pergunta aí é uma pergunta bem desagradável, professor, não vou lhe mentir, não, que o aluno chega todo feliz, a aluna chega toda feliz para a gente, olha só, professora, olha que ideia que eu tenho aqui, aí a pessoa fica lá falando 40 minutos sobre aquilo, e aí, quando termina de falar, a pessoa vai respirar, aí você vai e fala para o aluno ou aluna, olha... Mas você tem condição de pesquisar isso? Então, se a resposta for não, então, olha, troca o tema, você não tem... o realismo, às vezes, peca. Mas, enfim, o julgamento, eu acho que é o erro mais comum. A descrição é um problema. Se ele quer fazer uma pesquisa stricto sensu, ele tem que entender que ele não pode fazer de forma descritiva a sua pergunta de investigação. E o realismo, às vezes, acontece. Mas o realismo, a pessoa fica decepcionada, mas ela acaba entendendo. O problema mesmo está no 5 e no 8, sinceramente. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Sim, muito obrigada. Muito obrigada. Fico à vontade, é claro, para qualquer outra dúvida. Mais questões? António, muitas vezes os alunos, ou alguns de nós, quando fazemos uma pergunta de investigação, ou quando vamos fazer uma dissertação, muitas vezes nós já sabemos a resposta a que queremos chegar, e isso é errado, como é evidente. E isso está no item 5, certo? No fundo, já estou a fazer, já tenho um preconceito. E, ora bem, uma dissertação... Se já tenho a resposta, não preciso ter o trabalho para fazer a dissertação, certo? Eu faço uma dissertação, faço uma pesquisa para aprender ou para pesquisar alguma coisa que eu ainda não saiba. Seja essa coisa pequena ou grande, não é? Mas tem que ser sem preconceito, sem juízo de valor. É por aí que se entende, certo? Não, sem dúvida alguma, professor Duarte. Como sempre, o senhor foi absolutamente preciso. Eu diria que o item 1 já está perfeito na sua afirmação, nas suas palavras.
na medida em que a sua fala traduziu da forma correta. Se eu já tenho uma resposta, então é sinal que a minha pergunta de investigação está totalmente prenhe de preconceitos. Então, ela não... Porque, ou seja, então, na verdade, eu não estou investigando nada, né? Exatamente por isso, né? Agora, e até porque voltamos à minha apresentação, pegando a carona na sua fala, de que uma verdadeira investigação, uma verdadeira pesquisa, ela pode, inclusive, nos remeter àquela situação que, para nós, pesquisadores, não é muito agradável, mas faz parte do jogo, que é você, inclusive, não conseguir sustentar a hipótese, né? Perceber ao final que, olha, a hipótese, infelizmente, estava errada. E isso eu acho, sinceramente, se em termos pessoais é um pouco frustrante, em termos de pesquisa, eu acho isso extraordinário. É sinal que conseguimos elaborar uma pergunta de investigação tão perfeita, tão precisa, que ela pode, inclusive, ter vida própria e negar até os nossos interesses pessoais. Então, eu acho que isso é extraordinário. Então, o que você falou, professor Duarte, é perfeito. Não há nada a acrescentar aí. Obrigado. Mais perguntas? O Gilvan está aqui com a mão levantada. Professor, boa noite. Meu nome é Gilvan Lima, eu faço mestrado na IPS, na área de Ciências Empresariais. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se fosse possível, com relação ao item 3. Quando o senhor menciona que a nossa pergunta não deve ser filosófica, e sim trazer um cunho pragmático para a nossa pergunta. O meu questionamento é não só a pergunta, mas com relação ao próprio trabalho. Até que ponto nós devemos ter cuidado no envolvimento da filosofia para defender os nossos conceitos feitos na pergunta, ou, reformulando, se o senhor me permitir, até que ponto o pragmatismo ele deve ser muito mais essencial do que uma pergunta filosófica, né? Porque a gente, às vezes, tenta buscar entender o mundo através de uma defesa de uma tese de mestrado ou de doutorado. Não sei se me fiz ser claro na minha pergunta, por favor. Gilvan, eu é que agradeço. A sua pergunta é extraordinária. Tá? É mesmo, não estou aqui inventando nada, não. Em primeiro lugar, quando eu até coloquei não deve ser filosófico, eu fiz errado quando eu digitei. O filosófico tem que estar entre aspas, tá? Porque não é um desdém ou uma crítica a qualquer abordagem filosófica. Não é isso. Tá? A grande questão, eu diria o seguinte, com as devidas proporções, o item 3 não deve ser filosófico, ele se aproxima muito do item 5, não deve julgar. Em que sentido? Tá? Não significa que na resposta que você vai dar, que é a sua dissertação de mestrado ou tese de mestrado, que é a sua tese de doutorado, você não possa, ou até nem deva, utilizar de argumentos da filosofia. É claro que não, aí você estará à vontade. O que você não pode é, na pergunta, fazer isso. Porque o que acontece? Tá? Se efetivamente... Vamos de novo, aquilo que o professor Duarte me comentou agora há pouco, e eu assinei embaixo, disse que ele estava coberto de razão. Quando você faz uma pergunta, vou voltar na fala do professor Duarte, quando você faz uma pergunta e diz que já tem a resposta, então é sinal que você está julgando já, você está cheio de preconceitos. Se você coloca, agora vamos pegar isso para o item 3. Se eu coloco argumentos de reflexão filosófica na pergunta, eu já coloco um caminho tal que a resposta vai ter que ser até mais ampla do que a própria pergunta. Naturalmente tem que ser. Com certeza. Então,
Então, eu não sei deixa eu ver se eu melhoro a minha explicação, porque acho que a minha explicação ainda está um pouco etérea aqui. Se você coloca, por exemplo, você estuda ciências empresariais, tá? Então, vamos supor que você queira discutir ética no meio empresarial, que, ó, por favor, a ética ela é totalmente voltada, está totalmente presa na questão filosófica, né? Lembrar o bom e velho Aristóteles, lá, Ética Nicômano, você quer aprender o que é isso, começa a ler por ali, né? Muito bem. Ora, se eu quero discutir uma questão ética, eu deveria colocar a palavra ética na pergunta de investigação? Confesso a você que eu ficaria reticente, ainda que eu fosse usá-la, não só a palavra, mas os seus conceitos na resposta. Não sei se você me entende. Eu consigo entender que a gente precisa buscar ter uma pergunta mais objetiva, mesmo tendo que tratar de assuntos filosóficos nas nossas respostas. É isso aí? Esse é o meu entendimento? Exatamente. Porque se efetivamente você começa já a jogar questão filosófica na pergunta, o que vai forçar a tua resposta, tá? Você já vai ter que abordar não necessariamente o tema que você quer investigar, pelo menos não de imediato. Você vai ter que começar a abordar a discussão das palavras usadas, dos termos usados. Então, se você coloca, por exemplo, uma questão de ética empresarial, não vou elaborar uma pergunta de partida usando, mas vamos supor que você bote essa expressão, a ética das empresas, como uma discussão ética mesmo, mas no sentido mais amplo do termo. Ora, a primeira coisa que você teria que fazer na resposta a essa pergunta de investigação, o que seria? Você teria que discutir ética. Entendeu? E aí, meu amigo, é de Aristóteles, passando de Santo Agostinho, entendeu? E vamos embora. Tá? Tomás de Aquino, até você chegar na discussão de Stuart Mill e mais à frente, entendeu? Então, quer dizer, repara, você teria que ter um trabalho tão hercúleo para dar conta daquela expressão ética, a palavra ética que você usou. Agora, se você coloca o comportamento das empresas em relação ao equilíbrio do mercado, sei lá, você usa argumentos nesse sentido, é claro que você estará dando oportunidade na sua resposta de você tratar da ética das empresas. Mas a pergunta ela vai estar mais objetiva, vai estar objetiva para o leitor e para aquele que terá a expectativa de ler a dissertação que você vai fazer ou a tese que você vai fazer. E que expectativa é essa? Não, o Gilvan quer tratar das relações das empresas no mercado. Se essas relações são honestas, se não são tão honestas, se elas são equilibradas, se não são. Aí você vai falar, bom, Marcelo, você está listando aí elementos que fazem parte da ética. Eu falo, eu sei que estou. Mas aí é na resposta, não é na pergunta. Entendido. Ok, entendeu? Professor, muito obrigado. Muito obrigado. Não, eu é que agradeço pela sua pergunta. Fantástica, fantástica. Por favor, fique à sua vontade aqui à disposição. Mais questões? Aproveitem que está cá o professor António disponível para vos ajudar aqui a clarificar. Então, a ver se agora se ouve o meu microfone sem barulho. Está bom? Claro. Obrigado. Professor António Marcelo, eu sou colega também do Duarte, do Tiago, da Luísa e da Ana. Antes de mais, agradeço uma vez mais a sua colaboração connosco e, em particular, aqui com o mestrado em Gestão de Marketing. E eu tenho uma pergunta que tem que ver com a fase anterior à formulação da pergunta de investigação, que eu acho que às vezes os nossos alunos têm essa dificuldade, que é como é que eles podem ter ideias que depois os levem à pergunta de investigação? Ou seja, quais é que são as suas... para chegarem à pergunta de investigação, quer dizer que já têm alguma concepção do que é que devem fazer. Quais é que são as sugestões que o professor daria como conselhos aos nossos alunos para esse passo anterior
à especificação da pergunta. Obrigado. O professor Paulo, agradeço pela pergunta. É uma pergunta simples, mas é curioso, né? Esse talvez seja o maior desafio mesmo dos alunos. Eu concordo plenamente com suas palavras. E aí eu só consigo me lembrar de um grande filósofo conhecido de todos nós, provavelmente todos nós já o lemos em algum momento da vida, os alunos com certeza não. Os alunos conhecem tudo sobre o penso, logo existo, do Descartes. Porém, mas ninguém leu lá o discurso do método. E é interessante o discurso do método, eu não vou lembrar a página, mas eu sei que é uma das primeiras. Está logo no início do livro isso, muito antes lá da famosa pensa logo existe, que não está escrito dessa forma, mas é um argumento que eu acho brilhante, mas isso é uma outra conversa. E em um dos momentos, logo no início do livro Discurso do Método, Descartes diz o seguinte, olha, quando você vai pesquisar, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas a fala dele, professor Paulo, é mais ou menos assim, olha, se você quiser pesquisar alguma coisa, comece por aquilo que você gosta. Pode parecer a coisa... É só isso. Eu acho que o Descartes responderia, sim, é só isso. Vamos começar primeiro pelo que você gosta, né? Por favor, pressupondo que o sujeito foi estudar marketing. Então, ele gosta da área. Eu só quero imaginar isso. Só posso imaginar isso. Então, dentro do marketing, ou dentro das ciências empresariais, ou dentro da educação, eu diria Descartes, muito bem, o que você gosta? Aí, a partir daí, eu acho que a gente pode começar a conversar. Pelo menos é assim que eu falo com meus alunos. Porque quando às vezes o aluno chega com uma ideia, né, que eu acho bem mirabolante, ou escalafobética, não sei se essa palavra existe em Portugal, aqui no Brasil existe. E aí eu falo para ele o seguinte, escuta, você realmente gosta disso? Ou você ouviu esse passarinho cantar em algum lugar e alguém disse para você que isso dava dinheiro? Entendeu? Porque aqui no Brasil a lógica é mais ou menos essa. Se dá dinheiro, então vai fazer. Não é assim, entendeu? Se você fizer aquilo que você gosta, talvez você até ganhe dinheiro. Agora, quando você faz aquilo que você não gosta, mas só porque ouviu falar, aí realmente tem um problema, né? Então, eu diria, professor Paulo, que essa regra de Descartes eu acho que é válida até os dias de hoje. Depois eu prometo, vou passar para o Duarte, vou catar no Discurso do Método, no volume que eu tenho, que não está aqui, eu estou em Niterói, estado do Rio de Janeiro, e minha biblioteca está em Ouro Preto, Minas Gerais. Aí eu vou procurar lá no volume do Descartes, essa parte, a página bonitinha, vou pegar o texto, mas eu acho isso maravilhoso. Comece por aquilo que você gosta. Muito obrigado. Sim. Eu que agradeço, professor. Por favor, à disposição de todos, é claro. Muito bem, mais questões? Não há mais questões. Aliás, agora o Gilvan deve ter ficado feliz, né? Porque eu recorri ao Descartes para responder ao professor Paulo. Então, professor, eu estava aqui me contendo para fazer o comentário, mas já que o senhor me permitiu esse approach, eu vou comentar, né? Porque efetivamente é o que a gente tem buscado, falar sobre alguma coisa que a gente goste, e o Descartes faz isso com primazia, né? Então, efetivamente, como eu parto do princípio de ser uma pessoa extremamente pragmática, a sua resposta anterior à minha questão foi muito emblemática, porque eu tenho algumas ideias para minha tese, e aí, a partir da sua resposta e das 8 regras, eu vou ter que fazer vamos dizer assim, vou ter que fazer um filtro um pouco mais apurado para poder efetivamente estar me enquadrando dentro desses ensinamentos passados pelo senhor. Eu agradeço aí pela oportunidade, ok? Muito obrigado. Gilvan, olha só, só queria aproveitar e deixar claro para você e todos os demais, e dar mais principalmente os alunos, né? Que não pensem que como é que eu vou dizer?
que tudo que eu falei significa que tudo que eu faço na perfeição milimétrica. Não, vou contar uma história aqui para vocês, bom, em 2016, o ritmo do samba fez 100 anos no Brasil. O samba é um dos poucos, acho que é o único ritmo musical no mundo que a gente tem até uma certidão de nascimento dele, que é um registro de uma música com esse nome, samba. A música não se chama samba, é pelo telefone, no título da música, de Donga e meu Deus, agora esqueci o parceiro dele, e estava lá, 27 de novembro de 1916. Não, 16 de novembro de 1916. Então, essa é a certidão de nascimento do samba. Pois bem, a minha ideia era escrever um livro contando a história do samba. E aí pensei em tudo, mas olha só, eu fui errar no realismo. Você pode não acreditar, mas foi por quê? Eu estava acreditando que eu conseguiria facilmente uma explicação de por que um certo ritmo do samba começou, e foi ele a origem, e, de repente, em 1 ano ou 2 anos, toda a cidade do Rio de Janeiro trocou para uma segunda forma de dar o ritmo do samba. E eu imaginei, bom, isso aí deve estar tranquilo de achar, etc, etc. Bom, acabou que eu 2 anos pesquisando uma série de coisas e eu não encontrei nenhum indício do porquê que houve a mudança. Alguns amigos meus chegaram até a falar assim, Marcelo, mas pode ter sido uma questão puramente estética. O primeiro ritmo de samba não permitia sambar andando e o segundo permitia, as pessoas ficarem numa espécie de cortejo. Eu falei, mas isso não há nada que diga isso, não há nada que as pessoas tenham dado algum depoimento que falasse isso, nada disso, salvo o autor dessa segunda forma de samba, que foi o Ismael Silva. Enfim, o resultado, Gilvan, é que aqueles 2 anos de pesquisa não resultaram no livro, que era essa a ideia original. Acabou que resultaram numa série de programas radiofônicos. Eu trabalhei com rádio, televisão aqui na universidade, e aí criei um programa chamado No Tempo do Samba, com 25 episódios. Mas um programa de rádio em episódios, eu não preciso contar todos os detalhes, tá? Foi essa a minha salvação, mas olha só que ponto, depois de burro velho, eu pequei exatamente no realismo. Você vê que acontece com as melhores famílias. Muito obrigado, professor. Muito bom. Pegando aí nessa questão, olá, boa tarde. Eu também sou colega aqui na ESH e gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade para participar neste seminário e transmitir aqui aos nossos alunos este conhecimento, que eles vão realmente iniciar agora essa fase e vai ser muito, muito premente e muito importante para eles. Eu não tenho, relativamente ao que estava a dizer, costumamos ter aqui em Portugal, dizemos que faz o que eu digo, não faças o que eu faço, não é? Porque às vezes nós evangelizamos e ensinamos portanto, uma coisa e depois às vezes não cumprimos a regra e de vez em quando acontece. A minha questão, a questão que eu tinha já foi colocada pelo meu colega Duarte. Eu também já me aconteceu ter alunos que estou a orientar e que quando eles formulam a questão de investigação, eu acho que eles já têm a resposta, ou pelo menos querem chegar a uma determinada resposta. Às vezes é isso um bocadinho, porque eles fazem a questão, mas depois a resposta é um pouco... parece que estão a forçar, às vezes, porque já têm uma ideia pré-concebida de qual será a resposta. E depois os dados, se aquilo às vezes não vai ao encontro do que eles estavam à espera, eles até duvidam. E portanto, é um pouco isso. E esse conselho que deu de investigar aquilo que gostamos, curiosamente, tivemos aqui uma reunião prévia e a professora Luísa estava precisamente a referir isso aos nossos alunos. Portanto, que este é um processo muito solitário, é um trabalho duro este de investigação,
e que, se não pesquisarmos aquilo que gostamos, ainda mais difícil se torna, não é? E, portanto, agradeço de facto ter salientado também esta questão, porque acho que é muito importante. E é só isso. Muito obrigada. Professora Ana, eu que agradeço pelas suas palavras e eu me lembrei, engraçado, eu estava ouvindo a sua fala, né, prestando atenção nas coisas que dizia, e me lembrei de uma outra passagem, e aí, nesse caso, se em Descartes, eu tenho certeza que eu li em Descartes, nesse caso é uma frase que é atribuída a Tolstói. Se foi Tolstói que falou isso, sinceramente não sei. Aí, por favor, alguém que tiver uma informação mais apurada, me corrija. Que é aquela frase que teria ele dito a seguinte: se queres ser universal e se fazer entender por todas as pessoas, comece falando da tua aldeia. Eu acho que o pesquisador, estudante principalmente, para ele entender essa passagem, se foi Tolstói ou não que falou, eu sinceramente não sei, mas a frase é belíssima, né? Quer dizer, ou seja, se você quer fazer com que todos entendam o que você está pensando, o que você sente, quais as suas emoções, começa falando da tua aldeia, né? Ou seja, daquilo que é você, né? Daquilo que é o mínimo do mínimo, né? Mas o mínimo do mínimo não por ser algo desprezível, mas sim por ser aquilo que é o mais belo, inclusive, que você pode, e único que você pode trazer, né? E aí, dentre essas coisas, está aquilo que você gosta. Então, essa daí a regra do Descartes. Voltamos ao bom e velho René Descartes, que eu acho que deveria ser aprendida pelos alunos, né? Acho que a primeira aula deveria ser essa. Eu mesmo vou começar a repensar várias aulas minhas, eu vou começar a falar exatamente isso. Olha, se vocês quiserem pensar em alguma coisa, pesquisar alguma coisa, comecem por aquilo que vocês gostam, né? Senão, nada feito. Bom, por favor, fique à vontade. Aliás, eu queria deixar claro aqui aos professores, ainda mais hoje, repito, nesse período já pós-pandemia, para a nossa felicidade, para a felicidade de todos nós, que eu fico à disposição de todos vocês, tá? Não é nesse momento aqui da apresentação do seminário, mas em qualquer outro momento. Existe um projeto antigo do Duarte, do professor Duarte meu, de pensarmos alguma coisa em comum da Universidade Federal de Ouro Preto com o Instituto Politécnico de Setúbal, e quem sabe agora, com todas as coisas funcionando, professor Duarte, a gente consiga, né? Não é possível que agora acho que o realismo sorriu para nós, entendeu? Então, vamos embora. Vamos conseguir. E, por favor, estou à vontade, estou à disposição. Não sei se há mais questões. Muito bem. Então, não havendo, eu gostava de agradecer novamente ao professor António Marcelo. Também agradecer, entretanto, já vi que o professor Jorge já saiu. Agradecer a todos a vossa presença. Dar aqui só nota de que no final, depois, os alunos do mestrado de Ciências Empresariais, ramo Logística, vão se juntar a mim no Teams, depois vão se juntar com a professora Ana e com a professora Luísa e com o professor Paulo, depois os de marketing, ok? Gostava também de vos alertar para as próximas sessões que vamos ter deixem-me ir aqui buscar aqui a minha cábula, desculpem lá, no próximo dia 21, ok? Entretanto, iremos fazer a divulgação, dia 21 de março, dia 4 de abril e dia 9 de maio, ok? Depois vão chegar as informações relativamente a essas sessões, ok? Obrigado a todos. Passaria aqui a palavra também aos diretores de curso para fazerem aqui o encerramento da sessão, por favor. Bem, relativamente ao mestrado em Gestão de Marketing, eu e o professor Eduardo voltamos a agradecer ao professor António Marcelo Jackson. Uma vez mais, acho que é um bom pontapé de partida para os nossos alunos e uma excelente ajuda. E agora, dirigindo-me aos alunos, dizer-vos para nos encontrarmos daqui a 5 minutos no Zoom, mas noutro link que está no Moodle. Portanto, obrigado e até já.
Bom, relativamente ao MCE, eu e a professora Luísa também agradecemos ao professor António, não é? Relativamente aos alunos, também nos vamos encontrar agora para continuar os nossos trabalhos e também já sabem aonde vamos nos encontrar no Teams, na nossa equipa que já está criada, e iremos encontrar-nos por lá. Obrigado a todos. Um abraço. Boa noite, obrigada. Obrigado então a todos e uma boa noite a todos. Obrigado, Boa obrigado. noite. Muito obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite.